Boa noite, meus irmãos. Deus derrame sobre nós a sua graça e o seu amor. Nós vamos dar início no nosso estudo bíblico nesta noite. Eu quero convidar você a abrir a palavra de Deus no Evangelho de Marcos, capítulo 10. Marcos, capítulo 10. Marcos, capítulo de número 10. Evangelho de Marcos, capítulo 10. Nós vamos fazer a leitura, irmãos, do versículo 32 até o 45. Marcos 10, de 32 a 45. E a palavra do Senhor nos diz assim: estavam de caminho, subindo para Jerusalém, Jesus ia diante dos seus discípulos. Esses se admiraram e o seguiam tomados de apreensões. E Jesus, tornando a levar à parte os 12, passou a revelar-lhes as coisas que lhe deviam sobrevir, dizendo: eis que subimos para Jerusalém, e o Filho do Homem será entregue aos principais sacerdotes e aos escribas, condená-los-ão à morte e o entregarão aos gentios. Hão de escarnecê-lo, cuspir nele, açoitá-lo e matá-lo, mas depois de 3 dias ressuscitará. Então se aproximaram dele Tiago e João, filho de Zebedeu, dizendo: mestre, queremos que nos conceda o que te vamos pedir. Ele lhe respondeu, lhe perguntou: que quereis que lhe faça? Responderam-lhe: permita-nos que na tua glória nos assentemos um à tua direita e o outro à tua esquerda. Mas Jesus lhe disse: não sabeis o que pedis. Podeis vós beber o cálice que eu bebo, ou receber o batismo que eu sou batizado? Disseram-lhe: podemos. Tornou-lhes Jesus: bebereis o cálice que eu bebo e recebereis o batismo com que eu sou batizado. Quando, porém, ao assentar-se à minha direita e à minha esquerda, não me compete concedê-lo, porque é para aqueles a quem está preparado. Ouvindo isso, indignaram-se os 10 contra Tiago e João. Mas Jesus, chamando-os para junto de si, disse-lhes: sabeis que os que são considerados governadores dos povos têm-nos sob seu domínio, e sobre eles os seus maiorais exercem a autoridade. Mas entre vós não é assim, pelo contrário. Quem quiser tornar-se grande entre vós, será esse o que vos sirva. E quem quiser ser o primeiro entre vós, será servo de todos. Pois o próprio Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Amém, irmãos? Que a graça do Senhor seja generosa e que nos ensine o padrão de humildade, mas também nos ensine realmente a servir ao Senhor, servir a obra de Deus da forma como agrada realmente a Ele. Assim, queridos, vamos curvar nossa cabeça, vamos orar. Senhor Deus, muito obrigado. Obrigado pelo momento que estamos aqui, para podermos estudar a Tua Palavra. Obrigado pela chuva, Senhor Deus, que tem caído, trazendo alento, Senhor Deus, à terra e também às nossas vidas. Que o Senhor mantenha essa chuva por tempo, Pai, necessário para molhar a nossa terra e refrescar, Senhor Deus, realmente para as nossas vidas também. Deixe, Senhor Deus, e traga esse alento, realmente por tempo suficiente, que venha, ó Pai, trazer bons frutos às nossas vidas e à nossa terra. Seja generoso e misericordioso, Pai. Pedimos Teu perdão e a Tua graça. Pedimos que o Senhor visite as nossas vidas. Pedimos ao Senhor que visite transformando e regenerando-nos, ó Pai, para vivermos a Tua graça e o Teu amor. Põe, Senhor Deus, a Tua mão em cada um de nós. Dá, Senhor Deus, entendimento da Tua palavra. E continue, Senhor Deus, dia a dia, a ser um Deus providente nas nossas vidas. Nós oramos a Ti, em nome de Jesus. Amém. Queridos, como semana passada eu já havia dito, nós estamos encerrando esse ciclo de mensagens
que vai falar, né, sobre ídolos do coração. Então nós temos trabalhado aí um grupo total de 13 lições, né? Não significa 13 quintas-feiras, porque nós vamos quebrando cada coisa, vamos separando em grupos realmente para nós estudarmos. E hoje nós vamos encerrar. Nós estamos falando sobre o tema o senhorio de Cristo. Nós falamos que Cristo é Senhor de todas as coisas, e como senhorio de Cristo, nós entendemos que este Senhor, ele exerce um senhorio de uma forma diferente. Por quê? Porque muitas vezes as pessoas agem com autoritarismo, não há humildade e querem ser servidas. E nós vimos semana passada que o nosso Deus é um Deus que é servo, e por isso ele nos conduz ao serviço, a servirmos realmente uns aos outros dentro da obra cristã, dentro da palavra de Deus. Bom, diante daquilo que nós lemos. Por isso, queridos, para a gente poder caminhar aqui, pensar no encerramento, então, dessa temática, eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia lá em Filipenses, capítulo de número 2. Filipenses 2, que é o texto base, do versículo 5 ao versículo 11. Filipenses, capítulo 2, do versículo 5 ao versículo 11. Filipenses 5. Filipenses 2, de 5 a 11. Filipenses capítulo 2, do versículo 5 a 11. Texto base nosso. E a palavra do Senhor nos diz assim, ó: tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou com usurpação o ser igual a Deus. Antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana. A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte, morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que o nome de Jesus se dobre todo joelho no céu, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Amém, irmãos? E queridos, hoje nós vamos encerrar falando de mais duas coisas sobre o senhorio de Cristo. Nós vamos falar que um Senhor que exerceu o senhorio de uma forma completa, e claro, nós vamos finalizar dizendo que ele é um Senhor que exerceu o seu senhorio na vida pessoal de cada discípulo. Por quê? Porque nós estamos dizendo que se eu quero servir a Deus, se eu não quero criar ídolos no meu coração, se eu quero realmente afastar tudo isso e ser uma pessoa sábia, aquilo que precisa estar no meu coração, na minha mente, é um Cristo que é Senhor de todas as coisas. Eu preciso reconhecer esse senhorio. Bom, um senhorio, né? Um Senhor que exerceu o seu senhorio de forma completa. Bom, o que isso faz? Isso faz eu e você voltar os nossos olhos, voltar a nossa atenção para o texto básico, que é esse que a gente acabou de ler, de Filipenses 2. O que é que a gente tem? O que é que a gente encontra aqui, queridos? Uma declaração. E a declaração é de que a Jesus, e somente a Ele, ao seu nome foi dado sobre, acima de todo e qualquer nome, que se dobrasse diante dele todo o joelho no céu, na terra, toda a língua confesse, tá? Confesse que Cristo, que Ele é o Senhor de todas as coisas. Então, o nosso texto da palavra de Deus, ele mesmo já aponta, ele mesmo já realmente determina a nossa compreensão, dizendo, olha, o senhorio cósmico de todas as coisas, o senhorio universal de todas as coisas, ele é de Cristo Jesus.
Então, não tem como eu colocar, todas as vezes que eu coloco, todas as vezes que há algo, estou produzindo ídolos para o meu coração, está entrando, está vivenciando na minha vida algo que não é o Senhor, que não é Cristo Jesus, e ao fazer isso, ele está ocupando um local do qual ele não produzirá salvação, transformação, regeneração, boas obras, uma conduta de vida que seja aceitável. Veja, esta afirmação então que nós fizemos, que toda a honra e toda a glória, que toda a língua confesse, e que aponte para que Cristo Jesus é o senhorio eterno, o universal de todas as coisas, algumas vezes, e para alguns pode, por exemplo, soar exagerado isso. Dizer assim, olha, olhar à nossa volta, né? Vermos tantos sinais, tá? Tantas outras direções, olhar, por exemplo, e ver que nós temos guerra, corrupção, violência, devastação ambiental, desprezo dos valores realmente básicos da vida, e principalmente os valores básicos de fé cristã. A gente olha para tanta coisa negativa que podemos até ficar abalados. E a verdade é que, diante de tantas atrocidades, notícias ruins, realmente acontecimentos que nós vemos, e algumas vezes longe de nós, muitas vezes perto de nós, quando não, dentro da nossa própria casa, dentro do nosso próprio lar, que ele olha para nós e diz, puxa, será que é mesmo Cristo é Senhor de todas as coisas? Será mesmo que as coisas são feitas de acordo com a vontade de Deus? Será mesmo que Cristo é o eterno, Cristo é o Senhor todo-poderoso que dirige todas as coisas realmente de acordo com o seu poder e governa todas as coisas segundo a sua própria vontade? Então a gente olha para tudo isso e muitas vezes a nossa fé se abala. Ele está dizendo assim, olha, todas essas circunstâncias muitas vezes pode nos impactar de tal forma que a gente começa a duvidar, a questionar, quando não, a nossa fé fica abalada. Ok? Veja, portanto, a nossa mensagem, portanto, o texto que nós lemos, ele chega lá na frente a determinar e mostrar para nós que a mensagem cristã, ela continua a mesma, ela permanece, como? Dizendo que Jesus é Senhor, que exerce o seu senhorio sobre todas as coisas. E aí nós temos que entender que muitas vezes isso acontece até com as notícias ruins. Até mesmo com acontecimentos dos quais não são agradáveis a nós. Por isso as pessoas muitas vezes realmente nos questionam como cristãos, dizendo, olha, se Deus é Senhor de todas as coisas, se Deus tem poder para todas as coisas, se o Senhor realmente é o Senhor, então por que Ele permite que maldades, dores e circunstâncias tão difíceis aconteçam, né, nas nossas vidas? Mas veja, se eu preciso entender é que nada escapa ao senhorio de Deus, veja, eu também preciso entender que acontecimentos também fazem parte, por causa que o mundo jaz no maligno, que o mundo todo ele está dominado realmente pelo pecado, pela maldade, por Satanás, e que Deus em Cristo Jesus é a resposta para que traga alívio. Ele é o caminho, a verdade, a restauração, a transformação e que nos aponta para a eternidade. Querem ver? Vamos olhar para o livro de Apocalipse, capítulo 19. Apocalipse, capítulo 19. Por mais que a gente veja o mundo querendo, Apocalipse 19, tentando aí dizer para a gente que Jesus não é Senhor, que Ele não é Deus, que não há poder nenhum, na verdade, muitas vezes que Deus não existe, que não há senhorio algum. Olha só, Apocalipse 19, primeiro versículo 11, depois versículo 16. Apocalipse 19, versículo 11, primeiro diz, vi o céu aberto, essa é a visão, e eis que um cavalo branco, o seu cavaleiro se chama Fiel e Verdadeiro, e julga e peleja com justiça. Então ele está dizendo, olha, eu vi o céu aberto, e lá no céu aberto eu vi um cavalo branco, e não era o de Napoleão, tá? Vi um cavalo branco. Depois ele diz, quem estava montado sobre este cavalo branco? Ele está dizendo, um cavaleiro. Qual era o nome desse cavaleiro? Fiel e Verdadeiro. E o que é que ele faz? Ele julga e ele peleja com justiça.
Então ele diz que este cavaleiro, ele é fiel, ele é verdadeiro e ele é justo e age com justiça. Olha o versículo 16 agora, queridos. Ele diz: tem no seu manto, do quem? Do cavaleiro, tá? E na sua coxa um nome escrito. Qual é o nome desse cavaleiro que está escrito no seu manto e na sua coxa? Rei dos reis e Senhor dos senhores. Senhorio. Ele é o rei de todos os reis que possam existir. Ele é o Senhor de todo tipo de Senhor que possa existir. O que é que nós estamos falando aqui, queridos? Que Apocalipse vem apontar para Cristo e fechar com uma chave de ouro sobre a revelação bíblica, dizendo que Cristo Jesus é o Rei dos reis e o Senhor dos senhores. Não há nenhum outro que esteja acima dele, que tenha tanto poder quanto ele e que possa tantas coisas quanto ele. Por quê? Porque ele tem o senhorio supremo e eterno sobre todas as coisas. Bom, o que isso traz para nós? O que isso quer dizer para nós? Eu e você, como cristão, eu e você devemos ter como marca na nossa vida a esperança. A esperança precisa marcar as nossas vidas. A esperança precisa nutrir as nossas vidas. É com a esperança que nós vivenciamos e vivemos todos os dias. Qual que é essa esperança? O mal não terá a última palavra nas nossas vidas. O pecado não irá nos condenar. Eu tenho a graça e o poder de Deus sustentando, justificando, restaurando a minha vida. Eu tenho a presença do Senhor vivificando-nos. E por isso a esperança nossa é: eu venço em nome de Jesus. Porque o mal não tem a última palavra na minha vida, e sim Cristo Jesus. Então veja, por mais que eu e você possamos falhar, possamos errar, possamos pecar, a nossa fé vem aqui a colar, realmente vacilar. Veja, nós estamos apontando para que o amor, a presença, não tenha a última palavra. Então veja, nós não percamos nem a fé, nem a esperança e nem o amor. Por quê? Diante de todas essas atrocidades? Porque é o Senhor que me sustenta. O Senhor que está comigo, mesmo diante de maldades e dores. Eu não posso perder. Abra sua Bíblia lá em Salmo 47. Salmo de número 47. Olha o versículo 2. Salmo 47, versículo 2. Salmo 47, versículo 2. Ele diz assim, pois o Senhor Altíssimo é tremendo, é o grande rei de toda a terra. Então nós olhamos e dizemos: há maldade no mundo, há lutas, há dificuldades, há grandes problemas. Há momentos dos quais nem sequer nós conseguimos refletir ou até mesmo mantermos fiéis a Deus por causa de tantos questionamentos e problemas que nos abalam. Mas não significa que pelo fato de eu me abalar, pelo fato de eu realmente sofrer essas circunstâncias, que Deus é frágil, que Deus é fraco e que Ele não é realmente eterno e supremo. Ele olha para nós e diz: Deus é um Deus soberano sobre todas as coisas e nada acontece. Então Ele está dizendo para a gente que até os dias difíceis foram propositalmente escritos e determinados na nossa vida por Deus, para que houvesse um propósito de lapidar, de fazer-nos crescer, fazer-nos entender a vontade maravilhosa e graciosa de Deus. Para que eu não perca a esperança, para que eu não perca a fé, para que eu continue vivendo o amor de Deus. Por isso, Cristo é o Rei dos reis e o Senhor dos senhores. Ele é o Rei de toda a terra. Por isso a gente fala que Ele é completo. Ele não precisa de ajuda. Ele não precisa realmente de que outra pessoa faça o trabalho. Ele não precisa da colaboração, no sentido de que se as pessoas não fizerem, não realizará a vontade de Deus. Diz: Deus faz a sua vontade conosco e muitas vezes sem nós. Deus usa todas as circunstâncias e provê todas as circunstâncias, quer sejam elas maravilhosas nas nossas vidas, quer sejam elas não tão agradáveis assim,
com o propósito de lapidar, edificar, despertar, abrir os nossos olhos e fortalecer a nossa fé. Mas veja, se nós estamos falando sobre o senhorio de Cristo, último ponto sobre isso é falar que um Senhor que exerce o seu senhorio, ele faz isso na vida pessoal de cada discípulo. Está dizendo que faz isso na sua vida. Está dizendo que age em você, transformando realmente você. E como isso? Primeiro, porque as páginas do Novo Testamento vão apresentar Jesus como um Senhor universal, de todo o universo. Porém, queridos, a mesma palavra de Deus diz para nós que este Senhor, este Messias, que tem poder universal, que tem uma presença universal, ele também é Senhor pessoal. Então ele fala de uma coletividade universal na vida do crente, mas ele também vai apontar para uma ação pessoal nas nossas vidas, e isso é maravilhoso. Por quê? Porque nós temos um Deus que nos ouve em secreto. Nós temos um Deus que está atento aos seus ouvidos às nossas orações. Nós temos um Deus que olha para as nossas vidas diante das dificuldades, das lutas, dos problemas que nós vivemos. Nós temos um Deus realmente que não só nos ouve ou não só vai ser atento quando nós clamamos, mas Ele está em todo o tempo amparando, cuidando realmente das nossas vidas. Então, cada cristão, eu e você, nós temos que submeter as nossas vidas ao Senhor, debaixo da graça, do amor, da direção e do exemplo que Ele nos deu. Veja, o propósito ou a propósito, o Novo Testamento chama muito mais ou muito mais vezes realmente Senhor do que Salvador. Então, todas as vezes que nós olhamos para Cristo Jesus, você vai ver Ele falando muito mais que Cristo é Senhor do que apenas que Ele é Salvador. Ele enfatiza mais que Cristo é Senhor de todas as coisas do que Salvador. Cristo é o Salvador, Cristo é o Messias, mas antes de tudo Ele é Senhor de todas as coisas. Lembre-se, queridos, por mais que a gente possa viver todos os dias, e vai passar anos, entrar anos, realmente nós vivemos aí algo chamado tradição. Sabe, eu aprendi do meu pai aprendeu do seu avô, eu aprendi do meu pai, e eu vou passar isso aos meus filhos, que é a palavra de Deus. Então nós estamos falando de algo ligado à tradição, e a tradição de uma piedade cristã popular, tá, enfatiza muito Jesus Salvador. Mas qual que é o problema que a gente pode dizer aqui? É que se eu só enfatizar Ele como Salvador, eu esqueço de enfatizar que Cristo, Ele é Senhor. Cristo é o Salvador? Sim. Mas porque Ele é o Salvador, Ele deixa de ser o Senhor? Não. Ele é Senhor. E por ser Senhor de todas as coisas e majestoso, Ele age como Salvador. Ele também desenvolve esse papel. E Ele age, e Ele estende a mão como Salvador. Então eu não posso, nesse momento, reduzir a obra de Cristo, o seu papel salvador, tá? Veja, esse exercício realmente que há somente a um Deus salvador. Mas eu preciso compreender que o Espírito do Novo Testamento diz que Ele é Senhor de todas as coisas. E que Ele está diretamente ligado aos seus discípulos, à sua vida. Deus não está longe. Deus não está longe lá no céu, como se fosse uma imensa distância a ser percorrida. E que se você gritar ao Senhor já, Ele vai demorar-se. Ou se a sua oração não é ouvida, não é respondida na hora que você quer, é porque Ele está ocupado com outras coisas e não deu tempo dele chegar ainda realmente perto de você. A palavra de Deus não te dá essa opção de que Ele está longe e vai chegar perto. Ele diz que Deus está em você. Veja, nós olhamos o exercício fiel realmente do Espírito Santo na ação do Novo Testamento, da presença de Cristo Jesus e a sua transformação. Veja, eu e você devemos ressaltar o quê? Que o senhorio de Cristo, Ele é um senhorio exigente. Tá? Por que exigente? Quando nós olhamos, por exemplo, o Sermão da Montanha, que vai lá de Mateus capítulo 5 até o Mateus capítulo de número 7, nós vamos ver que ele vai trabalhar e vai mostrar o seu discipulado. Ele vai mostrar o quê? O
compromisso que eu e você temos de seguir realmente a Jesus. Veja, ele vai dizer que seguir a Jesus não é simplesmente estar recebendo as bênçãos ou apenas receber as bênçãos de Deus. Mas o discípulo ali, ele está sendo desafiado não só a ser abençoado, mas principalmente a obedecer a Jesus em tudo e em todas as coisas. É claro, queridos, que é maravilhoso nós recebemos a bênção de Deus. É claro que é maravilhoso nós sermos realmente transformados por Deus. É claro que é maravilhoso nós vemos realmente a presença, a unção, a bênção, realmente o aquentar do Espírito Santo de Deus nas nossas vidas. Mas Deus nos chama a sermos obedientes, a obedecer ao Senhor em tudo, não só quando nos interessa, não só quando é bom para nós, mas em todas as coisas que nós fizermos, em tudo. Por isso, a palavra de Deus vai nos dizer o seguinte, que ao nos chamar o Senhor, Ele determina que cada um de nós faça o quê? Negue a si mesmo e tome a cruz. Vamos ver esses textos? Vai lá para o Evangelho de Lucas, capítulo 9. Evangelho de Lucas, capítulo 9. Lucas, capítulo 9. Olha aí o versículo 23. Lucas 9, 23. 9, 23. Vai dizer assim, ó. Dizia a todos, se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, dia a dia tome a sua cruz e siga-me. Vai, vira algumas folhinhas, capítulo 14 de Lucas. Olha os versículos 25 a 33. Então, Lucas 14, de 25 a 33. Ele diz assim, queridos, olha, grandes multidões o acompanhavam e ele, voltando-se, lhe disse, se alguém vem a mim e não aborrecer o seu pai, a sua mãe, e mulher, e filhos, e irmãos e irmãs, e ainda a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. E qualquer que não tomar a sua cruz e vier após mim, não pode ser meu discípulo. Pois qual de vós, pretendendo construir uma torre, não se assenta primeiro para calcular a despesa e verificar se tem os meios para construir? Para não suceder que, tendo alcançado os alicerces, não a podendo acabar, todos os que virem zombam nele, dizendo, este homem começou a construir e não pôde acabar. Ou qual é o rei que, indo para combater o outro rei, não se assenta primeiro para calcular se com 10.000 poderá enfrentar o outro que vem com 20.000? Caso contrário, estando o outro ainda longe, envia-lhe uma embaixada, pedindo-lhe condição de paz. Assim, pois, todo aquele que dentre vós não renuncia a tudo quanto tem, não pode ser o quê? Meu discípulo. E diz, negue a si mesmo. É uma renúncia. E muitas vezes nós vamos aborrecer quem está à nossa volta. Então, tomar a cruz, dentro da perspectiva bíblica, queridos, não é uma ação de sofrimento, não é sinônimo de que eu vou passar para o sofrimento, sinônimo que muita gente vai pensar que só há dor, sofrimento, dificuldade, problema e luta na vida do crente, tá certo? Mas na verdade é uma expressão que vai significar o quê? Sacrificar alguns desejos tão fortes que nós temos, como, por exemplo, o desejo de vingar, o desejo de não perdoar, para seguir a Cristo de uma forma correta, de uma forma certa, de uma forma coerente. A ideia é, nós não vamos fazer aquilo que o nosso coração mais almeja e deseja, porque a minha vida, o meu coração, a minha mente, ela está submissa à vontade de Deus, ela está cativa em Cristo Jesus. E estar cativo ao Senhor, estar submisso ao Senhor, a palavra de Deus diz que é ter o entendimento da palavra, é compreender, é viver diante da vontade majestosa e maravilhosa de Deus, que está na Bíblia. Se eu não conhecer a palavra de Deus, eu não conheço a vontade dele. E se eu não conheço a vontade dele, eu não consigo ser um servo abençoado, coerente e um servo que serve
a Deus. Nós não vamos conseguir sentir a presença de Deus nas nossas vidas. Nós não vamos conseguir ouvir a vontade e a voz de Deus aos nossos corações. Nós não iremos perceber Deus abrindo e fechando portas nas nossas vidas, porque nós não temos o quê? A sensibilidade, o Espírito Santo em nós. Eu não consigo ver a ação de Deus em nós. Então veja, simplesmente dizer que ser cristão é muito fácil, queridos. Ser cristão é só abrir a boca. Ser cristão e falar que se é, todo mundo pode fazer. O que é difícil no ser cristão? É submeter a sua vida ao senhorio de Cristo. É viver realmente em solidariedade, é viver em perdão, é viver em amor a Deus e ao próximo. Então ser cristão não é apenas eu falar que sou cristão. Ser cristão é viver, é prática. Vida pessoal. E é Deus estando na vida pessoal de cada um. Veja, é preciso confessar que Jesus Cristo é Senhor da minha vida. E quando a gente faz isso, nós temos uma mudança, uma transformação, uma ação prática diária, para que o senhorio de Cristo ele esteja verdadeiramente na vida do discípulo, porque a presença de Cristo Jesus está em nós. Caminhando, queridos, para o fim, o que é importante a gente ressaltar? Que Jesus Cristo é de fato um Senhor diferente. Está perto de nós, está para servir, nos ama, nos compreende, estende a sua mão de graça e misericórdia. E qual outro rei que agiria dessa forma? Qual outro rei na história da humanidade agiu dessa forma, senão Cristo Jesus? Porque Ele é o rei dos reis e Senhor dos senhores. Normalmente o senhorio explora os seus discípulos. Os senhorios agem e abusam com má fé dos seus seguidores. E nós não vemos isto em Cristo Jesus. Jesus é servo, o Senhor é servo, e Ele nos desafia, como Ele o é, a sermos de igual maneira. Então Ele nos chama a sermos servos como Cristo é. E é óbvio que isso não é fácil. É óbvio que essa atitude não é tranquila. É óbvio que isso demanda um negar-se a si mesmo. Porque o que nós queremos é venha a mim e nunca venha a nós. Jesus Cristo, Ele é o Senhor que derrotou e que derrotará completamente todas as forças do mal. Abra sua Bíblia, Colossenses capítulo 2. Colossenses capítulo 2, olha o versículo 15, irmãos. Colossenses 2, versículo 15, que é o texto base nosso. Nós já lemos esse versículo lá no início. Colossenses 2, versículo 15, diz assim, ó: e despojando os principados e as potestades, olha só que interessante, despojando-os, expulsando, colocando-os para fora, publicamente os expôs. Quem? Os principados e as potestades. Dispôs ao desprezo. Ele diz, vocês não são nada. Nem sequer merecem levar em consideração. E faz o que, queridos? Triunfa sobre eles na cruz. Mostrando que a vitória é em Cristo Jesus. A vitória já está certa. A quem? Todo aquele que confessa que Cristo Jesus é Senhor. Todo aquele que pratica a palavra de Deus. Todo aquele que vive a palavra de Deus. E que nós estamos afirmando que Jesus Cristo, Ele é o Senhor individual. A certeza que você sai daqui é que Ele age na sua vida. A certeza que você sai daqui é que em cada momento que você clama e chama pelo seu nome, Ele está pronto a ouvir, Ele está pronto a te atender, Ele vai te abraçar, Ele vai trazer consolo, Ele vai te fortalecer, vai te curar sendo a vontade eterna do Senhor. Por isso que Paulo vai dizer assim em Gálatas 2, dos versículos 19 ao 20. Diz assim, olha, porque eu, mediante a própria lei, morri para a lei. Com uma finalidade, ele vai dizer, a fim de viver para Deus. Estou crucificado com Cristo, logo já não sou eu quem vive, mas Cristo que vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus,
que me amou e assim mesmo se entregou por mim. Veja, ele olha para as nossas vidas e fala de um amor gracioso e maravilhoso, de uma presença real e verdadeira, dizendo: olha, eu não tenho condições de ir a ele, até porque eu não gostaria e nem quereria isso. Porém, ele olha para as nossas vidas e vai dizer: sabe por que eu estou, sabe por que eu sou amado? Por causa da presença e do amor de Deus. Isso sim, o amor de Deus é que me faz estar aqui e me quer e faz com que eu queira viver a Deus dia a dia. Queridos, diante disso, eu e você somos desafiados, somos motivados a buscar dia a dia uma submissão verdadeira ao senhorio de Cristo. E como é que nós fazemos isso, queridos? Conhecendo o Senhor. Para quê? Para que a nossa vida seja em palavra e também seja em atitudes, seja em prática. Porque ser cristão não é só de palavra, precisa ter prática, precisa ter atitudes. Por isso, queridos, a única maneira para se destronar e destruir os ídolos do coração é começar reconhecendo que Jesus Cristo é Senhor e que eu e você devemos nos submeter a Ele diariamente, certo? Submeter incondicionalmente ao Senhor, quebrantando as nossas vidas, buscando em oração, meditando na palavra de Deus e exercendo uma vida prática que aponte para Cristo Jesus como luz e sal deste mundo. Amém, irmãos? Amém. Queridos, diante dessas circunstâncias que nós trabalhamos e tratamos, alguma pergunta, dúvida, algo que chamou atenção e você gostaria de compartilhar conosco? Ok. Nós agradecemos a presença dos irmãos, finalizamos aqui realmente esse ciclo realmente de estudos, falando sobre ídolos do coração, né? Eu e você somos confrontados diante da mensagem do Evangelho, tá? Para vivermos a glória de Deus e nunca a glória humana. Que Deus tenha falado ao seu coração, que Deus tenha trazido a você discernimento, sabedoria. Claro, queridos, a partir de semana que vem, nós vamos iniciar um novo ciclo de estudos, um novo ciclo de temáticas às quintas-feiras. Deus os abençoe, continue generoso a cada um de nós. Vamos orar, irmãos? Senhor, obrigado por este tempo aqui na tua casa. Obrigado, Senhor Deus, pelo tempo de estudarmos e refletirmos sobre as nossas vidas diante do Senhor, e somos gratos a Ti, porque o Senhor nos ama, o Senhor nos salvou, o Senhor nos dá sabedoria e nos dá, Senhor Deus, a condição de reconhecermos que o Senhor é Deus, o Senhor é o Rei dos Reis sobre todas as coisas, o seu senhorio gracioso, maravilhoso, eterno, Senhor Deus, e universal. Que em nome de Jesus, o Senhor fortaleça as nossas vidas. Nos faça, Senhor Deus, fortes diante das batalhas e lutas que nós travamos. É difícil, Senhor Deus, vivermos de forma agradável a Ti em todas as coisas. E por isso, perdoa o nosso pecado, traga alento às nossas vidas, ilumina-nos, Senhor Deus, para que em todo tempo sejamos verdadeiras testemunhas e nos dá sempre, Senhor Deus, alegria no coração, alegria nos lábios, alegria, Senhor Deus, porque temos o Senhor como nosso Deus, verdadeiro, majestoso, poderoso, o Deus eterno. Ser com cada vida aqui, ó Pai, devolva aos seus lares protegidos, cuidados e guiados, e continue a prover, Senhor Deus, o Teu amor, e não deixar nada faltar nos nossos lares, porque o Senhor é um Deus realmente que cuida e ampara e direciona. Ouça as nossas orações, visite as nossas vidas e famílias. É a nossa oração. Em nome de Jesus. Amém. Obrigado, queridos, pela sua presença. Que Deus continue o abençoando.